Ele a abandonou no dia do casamento por outra mulher. 5 anos depois, ele a viu com uma filha que parecia exatamente com ele. O jardim estava em plena floração, banhado pela quente luz do sol e ladeado por rosas brancas, lanternas e convidados vestidos em tons pastel suaves. Helena Oliveira estava parada no altar, as mãos firmemente agarradas ao seu buquê, tentando acalmar o tremor que percorria seu corpo. Não eram nervos de dúvida. Ela amava Ricardo Barreto mais do que amou qualquer pessoa. Era a realidade avassaladora de estar à beira da vida que haviam sonhado juntos. Uma vida que ela imaginou por tanto tempo que parecia quase surreal que finalmente estivesse ali. Os sussurros de antecipação ao seu redor se desvaneceram em um borrão enquanto ela se concentrava no caminho à frente, esperando que ele aparecesse. Mas os minutos se passaram e Ricardo não chegou. A princípio, ela pensou que talvez algo o tivesse atrasado. O trânsito na Avenida Paulista, uma ligação, uma emergência de última hora. Mas quando sua dama de honra se inclinou e sussurrou algo que fez seu estômago dar um salto, Helena soube que algo estava terrivelmente errado. Ricardo não estava apenas atrasado, ele não viria. As palavras não se registraram de imediato. Seu cérebro se recusou a processá-las, como se seu coração tivesse bloqueado a mensagem para protegê-la. Mas então veio a onda através dos convidados, os olhares confusos, os murmúrios, o silêncio constrangedor e, finalmente, a confirmação de alguém próximo ao círculo íntimo de Ricardo. Ele havia partido com Camila Vieira, sua ex-namorada, e eles foram vistos saindo minutos antes da cerimônia. Helena não chorou. Ainda não. Ela permaneceu imóvel por um longo tempo, como se estivesse congelada pelo golpe que acabara de estilhaçar tudo ao seu redor. Os convidados começaram a se mover. Alguns já estavam partindo, outros ofereciam palavras forçadas de consolo. Sua mãe tentou falar com ela, mas Helena se afastou de todos, virou-se e caminhou sozinha pelo corredor. Ninguém a impediu. Ela não queria ser tocada, lamentada ou questionada. Ela saiu do jardim, do recinto, e foi direto para um carro que a levou para longe do espetáculo. Por dentro, ela estava desmoronando. Seu coração se quebrava em ondas lentas e dolorosas. Ela ainda via o rosto dele, a maneira como ele costumava olhá-la quando lhe prometia um para sempre, quando beijava sua testa e lhe dizia que nada ficaria entre eles. Ela acreditou nele, acreditou tanto que não lhe havia contado que estava grávida, não porque estivesse escondendo, mas porque queria que aquele momento fosse perfeito, íntimo, algo que eles celebrariam juntos na tranquilidade após o casamento. Mas agora, esse momento se fora, substituído pela humilhação, a traição e um vazio tão agudo que a fez sentir-se fisicamente doente. Sozinha no pequeno apartamento que haviam escolhido juntos, mas para o qual nunca se mudaram, Helena ficou olhando para a foto da ultrassonografia guardada dentro de sua agenda. Ainda era muito cedo, apenas algumas semanas. Ela ainda não tinha contado a ninguém, mas agora tudo era diferente. O futuro que ela planejou tinha sumido, e ela teria que começar de novo grávida, sozinha com o coração partido. A compreensão veio lentamente, mas a atingiu com clareza brutal. Ricardo havia escolhido outra pessoa, não apenas acima de um relacionamento, mas acima da família que, sem saber, eles já haviam começado. Helena sentou-se ali até o sol se pôr. O peso do dia pairava sobre ela como um cobertor que ela não conseguia tirar. Ela sabia que não podia ficar nem nesta cidade, nem nesta vida que a havia traído. Assim, naquela noite, enquanto a mídia especulava
e seu nome estava em alta em artigos de fofoca por ser a noiva abandonada, Helena arrumou uma pequena mala, juntou o pouco dinheiro que tinha e desapareceu em silêncio. Sem explicações, sem vingança, sem contato, apenas silêncio. Porque às vezes a única maneira de curar é desaparecer do lugar onde você foi quebrada e começar de novo em um lugar onde ninguém saiba seu nome. Helena não olhou para trás enquanto o trem deixava a cidade. Seu reflexo piscava no vidro junto ao borrão de árvores e edifícios que passavam. Seu rosto pálido e abatido, mas firme. Ela escolheu uma pequena cidade litorânea, longe do barulho, longe dos tabloides e longe da vida que havia desmoronado em uma única tarde. Era uma cidade onde ninguém a reconheceria como a noiva fugitiva, onde não sentiriam pena dela ou sussurrariam sobre ela. Não era glamurosa nem cheia de oportunidades, mas era tranquila, e isso era tudo o que ela precisava. Ela chegou com apenas 2 malas e um único objetivo: sobreviver por si mesma e pela vida que crescia silenciosamente dentro dela. As primeiras semanas foram brutais. Ela ficou em um motel caindo aos pedaços até conseguir encontrar um apartamento-estúdio que não fizesse muitas perguntas. Suas economias, uma vez cuidadosamente planejadas com o estímulo de Ricardo, foram bloqueadas em contas conjuntas às quais ela não tinha mais acesso. Ela fez bicos, ajudando em uma floricultura, limpando aluguéis de temporada, dobrando roupas em uma pequena lavanderia automática. Ninguém sabia que ela já havia jantado em coberturas ou usado vestidos sob medida. Ninguém sabia que ela chorava até adormecer todas as noites, agarrando sua barriga e sussurrando promessas para o bebê que ela ainda não conhecia. Eventualmente, ela conseguiu um emprego de meio período na única livraria da cidade, um lugar pequeno e aconchegante, de propriedade de uma senhora idosa chamada Margarida, que não tinha interesse em quem Helena costumava ser. Margarida lhe deu o tipo de aceitação que ela precisava, tranquila, gentil e sem julgamentos. Pela primeira vez em semanas, Helena começou a respirar novamente. O cheiro de livros antigos, o zumbido da música suave, a conversa baixa dos clientes habituais, tudo ajudou a costurar as peças de seu ser novamente. Com o passar dos meses, sua barriga cresceu. E sua determinação também. Ela começou a se preparar para a maternidade com a mesma calma determinação que uma vez dedicou aos planos de casamento. Ela leu todos os livros de criação que pôde encontrar, frequentou clínicas gratuitas e deu longas caminhadas na orla quando o enjoo ou a solidão se tornavam demais. O bebê chutou pela primeira vez no meio de uma tempestade. Helena estava sentada no parapeito da janela, ouvindo a chuva e chorando em silêncio quando sentiu o mais minúsculo bater de asas sob sua pele. Pareceu uma mensagem. Você não está sozinha. Estamos juntas nisso. Quando Sofia nasceu em uma tranquila manhã de primavera, Helena a abraçou e chorou mais forte do que nunca em sua vida. A menina tinha cabelo loiro, suave e fino, e olhos azuis surpreendentes que a olhavam com espanto inocente. Não havia como negar a semelhança. Ela se parecia exatamente com o pai, mas Helena não permitiu que a amargura entrasse na sala. Aquele dia era sagrado. Ela a chamou de Sofia porque significava sabedoria, e naquele momento frágil, nada parecia mais verdadeiro. A maternidade não foi nada como ela esperava. Foi mais difícil, mais bagunçada e mais bonita do que ela jamais imaginou. Ela não tinha família em quem se apoiar, nem amigos de sua antiga vida que ainda soubessem onde ela estava. Mas a cidade começou a abraçá-la lentamente,
Margarida se tornou uma figura de avó tranquila, oferecendo-lhe livros gratuitos e saquinhos de chá extras. A mulher que administrava a creche ajudava a cuidar de Sofia quando Helena tinha turnos longos, e o barista da cafeteria ao lado sempre fazia seu café exatamente como ela gostava, sem perguntar como ela estava. 3 anos se passaram como uma maré lenta. Helena ainda pensava em Ricardo às vezes, especialmente nos dias difíceis, ou quando Sofia perguntava por que não tinha pai. Mas ela nunca pronunciava o nome dele. Ela construiu um mundo que não o incluía, um feito de histórias para dormir, piqueniques na praia e canções de ninar suaves. Sofia cresceu e se tornou uma criança brilhante e curiosa, com a resiliência silenciosa da mãe e os olhos ousados do pai. Ela não conhecia a história deles, apenas que sua mãe a amava mais do que qualquer outra coisa no mundo. Helena jurou a si mesma que nunca o deixaria voltar, não importa o quê. Ele havia tomado sua decisão e ela havia sobrevivido sem ele. O que ela não sabia, o que ela não podia ter imaginado, era que o destino já havia começado a se mover em segundo plano, traçando um caminho que faria seus mundos colidirem novamente de uma maneira que ela nunca esperou. Ricardo Barreto estava parado diante da parede de vidro do chão ao teto em sua cobertura, com vista para a cidade que ele uma vez governou com facilidade confiante, agora observando-a como se através de uma barreira que ele não entendia mais. 5 anos se passaram desde o dia do casamento, que nunca aconteceu. 5 anos desde que ele se afastou da única mulher que realmente o conheceu. O arrependimento não foi repentino. Ele se acumulou lentamente ao longo do tempo, camada por camada, à medida que seu mundo, antes cuidadosamente estruturado, começava a desmoronar de dentro para fora. O casamento com Camila durou menos de 2 anos, e cada dia dele foi uma guerra silenciosa. Ela era astuta, bonita e destrutiva, de maneiras que ele não viu até que fosse tarde demais. O relacionamento deles, nascido de vaidade e pressão, havia desmoronado em amargura e traição. Quando os papéis do divórcio foram assinados, nem houve briga, apenas silêncio, como se nenhum dos dois tivesse mais algo que valesse a pena dizer. Mas mesmo depois que ela partiu, Ricardo não encontrou paz. A cobertura permanecia fria, não importa o quão alto o aquecimento estivesse. As festas pareciam vazias, e o sucesso que uma vez o fez sentir-se invencível, agora parecia uma âncora em torno de seu pescoço. Seu pai, que uma vez insistiu no casamento com Camila para garantir alianças e expandir a influência de sua empresa, agora mal falava com ele, exceto nas reuniões do conselho. E à medida que o negócio crescia, Ricardo começou a encolher por dentro, sua identidade se dissolvendo nos corredores da obrigação corporativa. Ele tentou se distrair, viajou, comprou propriedades, até voltou a namorar. Embora nenhum dos relacionamentos durasse mais do que algumas semanas, havia sempre uma peça faltando, uma voz tranquila que o lembrava do que ele havia deixado para trás, não apenas a mulher, mas a oportunidade de construir algo real, algo duradouro. Ele reviveu aquele dia em sua mente tantas vezes. O rosto dela no altar, a confusão, a dor. Como ela não gritou ou correu atrás dele, como ela simplesmente desapareceu. Ele disse a si mesmo que ela estava melhor, que eles não estavam destinados a ficar juntos. Mas a cada ano que passava, essa mentira ficava mais difícil de sustentar. Uma noite, sozinho em seu escritório, Ricardo se pegou procurando o nome dela. Não havia fotos, nem atualizações recentes, nem redes sociais, nada. Era como se ela tivesse desaparecido por completo.
Ele até contratou um investigador particular uma vez, mas cancelou o contrato no meio do caminho, sentindo que seria uma traição ao silêncio dela. Ele disse a si mesmo que se ela quisesse ser encontrada, ela teria deixado um rastro. Mas ainda assim, a ausência dela o consumia. Não era apenas culpa, era a sensação de que ele havia se afastado da única chance que teve de ser verdadeiramente feliz. E o pior, ele não sabia o que havia destruído. Ele pensou em como ela o olhou nas últimas semanas antes do casamento. Havia algo em seus olhos, algo que ela não disse em voz alta. Ele estava muito consumido pela política corporativa e pela pressão familiar para notar na época, mas agora o atormentava. O que ele deixou escapar? Ricardo começou a se retirar dos holofotes. Ele reduziu suas horas, recusou aparições importantes, recusou entrevistas e compromissos públicos. Ele passava mais tempo lendo, caminhando pelas partes mais tranquilas da cidade e sentado sozinho em cafeterias, observando estranhos com suas famílias. Ele tinha tudo o que uma vez pensou que importava: riqueza, status, poder. E, no entanto, ele nunca se sentiu tão vazio. No 5º aniversário do que deveria ter sido o dia do casamento deles, ele pegou um voo sem destino em mente. Apenas a necessidade de se mover, de escapar da falta de ar de sua vida. No aeroporto, vestido casualmente com jeans e um suéter escuro, sem assistentes, sem imprensa, sem comitiva, ele se sentiu mais ele mesmo do que em anos. Ele parou em um quiosque de café, perto de seu portão de embarque. Enquanto esperava sua bebida, algo chamou sua atenção. Um vislumbre de movimento, uma curva familiar de um rosto na multidão. Ele se virou quase por instinto e a viu. Helena. Ela não havia mudado muito, embora suas feições estivessem mais definidas, seu cabelo mais comprido, sua postura mais forte. Ela segurava a mão de uma menina pequena, não mais velha do que 5 anos, com cachos loiros suaves e olhos azuis brilhantes que atingiram Ricardo como um raio. Ele não conseguia respirar. O mundo não girou nem diminuiu a velocidade. Simplesmente congelou. Aquele rosto, aqueles olhos, aquela criança, a filha dele, ele soube sem hesitar. E naquele momento, cada ligação perdida, cada arrependimento, cada sonho que ele tentou enterrar, voltou com força. E antes que ele pudesse decidir o que fazer, Helena levantou o olhar e o viu. O coração de Helena disparou no momento em que seus olhos encontraram os dele. O tempo que havia se esticado, curado e reformado sua vida durante os últimos 5 anos, de repente, desabou naquele único segundo de reconhecimento. Ricardo estava a apenas alguns metros de distância, congelado no meio do passo, segurando uma xícara de café que ele não parecia notar que estava inclinando ligeiramente em sua mão. Seu olhar não estava nela. Estava em Sofia. Helena instintivamente se inclinou, guiando suavemente a filha para mais perto, como se para protegê-la de uma memória que acabara de ganhar vida. Sofia, alheia à tensão que crepitava no ar, puxou a mão de Helena e apontou para uma exibição de bichos de pelúcia, perguntando em voz baixa se eles podiam ir. Helena assentiu, com a voz presa na garganta, e elas se viraram como se afastar pudesse desfazer a colisão de 2 mundos que nunca deveriam se encontrar novamente. Mas Ricardo não se moveu, e Helena sabia que ele tinha visto demais. Ela não se apressou, não correu. Em vez disso, encontrou um banco tranquilo perto de um portão mais silencioso e se sentou com Sofia, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto ajudava a menina a abrir seu lanche. Sua mente estava acelerada.
O que acabara de acontecer, ele a seguiria? Ela ensaiou este momento 1000 vezes no silêncio de sua própria imaginação. O que diria se eles se cruzassem novamente? O que ele diria? Como ela se manteria ereta e imperturbável? Mas nenhum desses cenários imaginados a preparou para a forma como seu rosto parecia quando ele finalmente se aproximou. Atordoado, hesitante, mas sem nada da fria arrogância que ela se lembrava, ele não falou de imediato. Ele ficou a apenas alguns metros de distância. Sua voz falhou quando ele finalmente encontrou coragem para dizer o nome dela. Helena! Ele sussurrou como se a própria palavra fosse frágil. Ela olhou para ele com olhos cautelosos e um aceno rígido, mas não se levantou. Ela não queria fazer uma cena, não na frente de Sofia, não ali. Ele olhou para a menina ao lado dela e era dolorosamente claro que ele já sabia a verdade. Sofia se parecia tanto com ele que doía negar. É ela? Ele começou a perguntar, mas sua voz quebrou. Helena o interrompeu com um olhar firme. Sim, disse ela em voz baixa. Ela é sua. As palavras ficaram pesadas entre eles. Sofia olhou para o estranho e piscou com curiosidade. Olá, disse simplesmente, sua voz brilhante e não perturbada pela tensão que sua mãe não podia esconder. Ricardo se agachou lentamente, mantendo a distância, inseguro se tinha permissão para responder. Olá, ele respondeu suavemente, e Helena notou o quão cuidadosamente ele escolheu sua postura, seu tom, como um homem que se aproxima de algo sagrado e quebrável. Helena esperou. Ela não explicou, não se desculpou. Ela não lhe devia isso. Eu não sabia, disse ele, ainda ajoelhado. Eu não sabia, Helena. Eu juro. Se eu soubesse... Você tomou sua decisão, disse ela em voz baixa, sua voz não zangada, mas cansada. Você se afastou, se casou com outra pessoa. Eu não te devia nada depois disso. Ricardo abaixou a cabeça por um momento, assimilando tudo. A gravidade do que ele havia perdido, o que ele havia destruído. Você está certa, ele disse finalmente. Eu não tenho desculpa, eu nunca parei de pensar em você. Eu pensei que você podia seguir em frente. E eu nem sequer me esforcei o suficiente para te encontrar. Isso é culpa minha. Helena sentiu as paredes ao redor dela suavizarem, apenas ligeiramente, não por causa de suas palavras, mas pela honestidade nelas. Ele parecia mais velho, não nas linhas de seu rosto, mas em sua postura, sua humildade. O homem à sua frente não era o homem que saiu de sua vida anos atrás em busca de ambição e imagem. Sofia, entediada com a conversa de adultos, inclinou-se para Helena e sussurrou algo sobre querer suco. Helena procurou em sua bolsa e lhe entregou uma caixinha. Depois olhou para Ricardo. Nós vamos para casa esta noite. Ela tem aula na segunda-feira. Onde é casa? Perguntou ele com cuidado. Ela hesitou. Uma cidade pequena, você não conheceria. Ele assentiu, entendendo que ela não estava pronta para lhe dar mais do que isso. Eu posso te ver de novo? Perguntou, e sua voz era tão baixa que ela quase perdeu. Helena olhou para ele por um longo momento. Ela não estava pronta, não confiava nele. Mas Sofia sorriu para ele, e algo em seu peito doeu com a ideia de negar à filha a verdade que ela mantinha enterrada. Eu não sei, ela respondeu honestamente. Isso não deveria ter acontecido. Eu sei, disse ele, levantando-se lentamente, mas estou feliz que tenha acontecido. Ele não pediu informações de contato, não pressionou. Simplesmente olhou para Sofia mais uma vez e sussurrou: Você é linda, antes de se afastar. Helena sentou-se em silêncio depois que ele se foi, seu coração batendo forte. Não de medo,
mas pela sensação inconfundível de que o passado acabara de bater à porta do futuro, e desta vez não iria embora em silêncio. Os dias seguintes ao encontro inesperado no aeroporto desenrolaram-se com uma estranha quietude que Helena não conseguia afastar. Sua mente continuava revivendo o momento em que viu Ricardo ali, o olhar atordoado em seus olhos, o tremor em sua voz, a maneira como ele se ajoelhou na frente de Sofia como um homem confrontando uma verdade que nunca imaginou. Ela havia voltado para casa esperando afastá-lo, dobrá-lo na memória e seguir em frente como sempre fizera. Mas algo havia mudado. Seu mundo foi construído com tanto cuidado, tijolo por tijolo, protegido pela rotina, e agora latejava com incerteza. Sofia, por outro lado, parecia imperturbável. Ela falou brevemente sobre o homem legal no aeroporto, perguntando se eles o veriam novamente. Helena disse que não sabia. Não era mentira. Ela realmente não sabia. Uma semana se passou, depois outra, e justo quando Helena começou a se convencer de que Ricardo desapareceria mais uma vez, chegou uma carta. Não na caixa de correio, mas por serviço de entrega. Estava escrita à mão em papel grosso, seu nome soletrado com uma caligrafia elegante e inconfundível. Ela hesitou antes de abrir, seus dedos tensos de vacilação. Dentro não havia uma exigência nem um pedido de desculpas, mas um pedido. Ricardo encontrou o nome de sua livraria através de canais silenciosos e respeitosos. Margarida, a proprietária, aparentemente recebeu uma generosa doação anônima para livros infantis naquela mesma semana, e ele estava pedindo um único encontro. Não para drama, não para confronto, apenas uma conversa. Helena levou 3 dias para decidir. Quando ela finalmente concordou, eles se encontraram em uma pequena cafeteria neutra no meio do caminho entre sua cidade e a capital. Ela chegou cedo, escolhendo um assento no canto, os braços cruzados, a mandíbula tensa. Ela esperava que ele chegasse atrasado ou que chegasse polido e presunçoso como antes. Em vez disso, ele chegou em silêncio, com um suéter simples e jeans, sem pasta, sem agenda, apenas a mesma expressão de exaustão que ela se lembrava do aeroporto. Houve uma pausa estranha enquanto se sentavam um de frente para o outro. O tilintar das xícaras, o suave murmúrio das conversas próximas, o zumbido baixo da música preencheram o espaço entre eles. Ricardo foi o primeiro a falar. Ele não se lançou em discursos, não pediu perdão. Ele começou com uma frase. Ela se parece exatamente com a minha irmã quando éramos pequenos. Helena não respondeu, mas também não foi embora. Ele pareceu tomar isso como uma pequena misericórdia. Ele contou a ela sobre os anos que havia perdido, o desmoronamento de seu casamento com Camila, a maneira como a aprovação de seu pai se transformou em silêncio, como suas vitórias nos negócios se tornaram vazias. Ele admitiu que pensava em Helena frequentemente, não apenas com pesar, mas com dor. Dor pela vida que poderiam ter tido, pela filha que ele não sabia que havia gerado, pelo amor que ele acreditava não merecer. Helena ouviu, sem ter certeza se acreditava em cada palavra, mas incapaz de negar o quão diferente ele parecia. Ele não perguntou nada a ela, apenas sobre Sofia, sua cor favorita, o que a fazia rir, se ela gostava de animais ou se tinha algum medo. Helena ficou surpresa com a delicadeza com que ele lidou com cada detalhe, como se fossem cristais frágeis que ele havia quebrado uma vez e não ousava deixar cair novamente. Pela primeira vez em anos, ela se pegou falando livremente, contando histórias sobre as peculiaridades e talentos de sua filha, sua teimosia, sua alegria,
e quando levantou os olhos, viu lágrimas nos olhos de Ricardo. Não para exibição, não manipulação, mas algo profundo e puro que nem ele esperava. No final da reunião, Ricardo se levantou para ir. Ele não pediu para ver Sofia, não a pressionou por mais. Ele simplesmente agradeceu a Helena pelo tempo dela. Ele disse que estava orgulhoso dela e prometeu que, quer eles se vissem novamente ou não, ele seria melhor por causa daquele dia. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. As palavras se repetiam em sua mente incessantemente, não porque fossem perfeitas, mas porque eram quietas e honestas e completamente desprovidas de expectativas. Ela passou anos construindo muros ao redor de Sofia e de si mesma, muros que as mantiveram seguras, mas também sozinhas. E agora, pela primeira vez em muito tempo, Helena sentiu a mais leve brisa entrando por uma fresta naqueles muros. Não era perdão, ainda não, mas era o começo de algo que ela pensou que nunca sentiria novamente. Possibilidade. Nas semanas que se seguiram à reunião na cafeteria, Helena se viu presa em um conflito silencioso entre o instinto e a memória. Ela construiu uma vida baseada na resiliência e no controle, onde cada decisão girava em torno da estabilidade de Sofia e de sua própria independência. Deixar Ricardo voltar, mesmo à distância, ameaçava esse equilíbrio. E, no entanto, ela não podia ignorar como algo dentro dela havia mudado. Ela se pegou, pensando naquela reunião, mais do que queria admitir. A maneira como ele perguntou sobre Sofia, sem expectativas. A maneira como ele não defendeu seu passado. A maneira como ele simplesmente ouviu. Ele não a pressionou, sem culpa, apenas uma possibilidade que ela nunca pensou que voltaria a considerar. Helena decidiu dar um passo, não um salto, mas algo pequeno. Ela enviou uma mensagem para Ricardo através do mesmo serviço de entrega que entregou a carta dele, perguntando se ele gostaria de conhecer Sofia em um parque público no próximo fim de semana. Havia condições, sem presentes, sem confissões emocionais repentinas e sem falar com Sofia sobre o passado. Apenas presença, apenas a chance de deixar sua filha decidir por si mesma se ele parecia seguro por perto. Ele respondeu com um simples: "Obrigado, eu estarei lá." E Helena tentou não deixar sua ansiedade transparecer à medida que o dia se aproximava. Quando a manhã de sábado chegou, o parque estava tranquilo, banhado no suave dourado do início do outono. Helena vestiu Sofia com sua jaqueta de bolinhas favorita e amarrou seu cabelo loiro em 2 Marias chiquinhas desgrenhadas. Ela não disse exatamente quem eles iriam conhecer, apenas que era um novo amigo que a mamãe conheceu há muito tempo. Sofia, sempre curiosa, fez uma dúzia de perguntas no caminho, a maioria das quais Helena respondeu com sorrisos vagos e olhares nervosos para o relógio. Ricardo já estava lá quando eles chegaram, sentado em um banco perto do parquinho, com 2 cafés na mão e um saco de papel com muffins ao lado. Ele se levantou no momento em que as viu, mas não se apressou. Em vez disso, esperou que Helena se aproximasse. Seus olhos nunca se desviaram do rosto de Sofia. Helena deu-lhe um breve aceno, apontando para os balanços, e disse: "Ela gosta de começar por aí." O que se seguiu não foi dramático, nem cheio de lágrimas. Foi simples, estranho e estranhamente pacífico. Ricardo ficou por perto enquanto Sofia subia no balanço, oferecendo-se para empurrá-la suavemente. A princípio, ela olhou para Helena em busca de garantia, e quando Helena assentiu, Sofia permitiu. Alguns momentos se passaram, e então veio o riso. Risadas pequenas, doces e espontâneas, à medida que o balanço subia cada vez mais. Ricardo não falou muito,
mas sorriu de uma forma que Helena não via desde muito antes de seu casamento desmoronar. Era genuíno e calmo, cheio de algo parecido com admiração. Eles passaram mais de 1 hora juntos. Ricardo ajudou Sofia a alimentar os patos, segurou sua jaqueta enquanto ela corria pelo gramado e até a deixou colocar um adesivo de um pacote que ela trouxera em sua camisa. Helena observou de perto, cada instinto em alerta máximo, mas não encontrou razão para se afastar. Ele não estava tentando impressionar, não estava tentando forçar uma conexão. Ele estava simplesmente ali, presente. E isso significava mais do que qualquer desculpa. Enquanto se preparavam para sair, Sofia puxou a manga de Helena e perguntou se eles poderiam voltar ao parque com o Sr. Nick novamente. Helena parou, olhou para Ricardo e disse: "Talvez." Sofia sorriu e correu para a frente, e por um momento Helena e Ricardo ficaram em silêncio. Então ela disse: "Isso foi melhor do que eu esperava." Ricardo olhou para ela esperançoso, mas cauteloso, e respondeu: "Obrigado por confiar-me ela, mesmo que por um curto período." Helena não respondeu de imediato. Ela ainda estava processando a facilidade com que sua filha o aceitou, o conforto em seus olhos, a maneira como ela o olhou, não como um estranho, mas como alguém familiar, como se uma parte dela tivesse reconhecido o que Helena passou anos escondendo. O muro que ela passou tanto tempo mantendo não era mais uma fortaleza. Era uma porta. E pela primeira vez estava aberta. Apenas um pouco. Eles se separaram sem promessas, mas com outra coisa: compreensão. E enquanto Helena caminhava para casa de mãos dadas com Sofia, ela percebeu que este capítulo de suas vidas não era algo que ela havia planejado. Mas isso não significava que não pudesse ser algo bom. Os meses seguintes se desenrolaram como uma melodia desconhecida, tranquila no início, cautelosa no ritmo, mas tornando-se constantemente mais harmoniosa a cada semana que passava. Ricardo se tornou uma presença suave na vida de Sofia, não como uma força repentina e avassaladora, mas como uma maré de movimento lento que remodelava a costa sem apagá-la. Ele a visitava nos fins de semana, muitas vezes trazendo livros ou brinquedos simples que ele achava que ela gostaria, mas sempre seguindo as regras de Helena, sem mimar, sem prometer demais, sem se intrometer. Ele entendia que sua presença em suas vidas não era um dado. Ele tinha que conquistá-la. E ele não tentou apressar o processo. Ele apareceu consistentemente e, para a surpresa cautelosa de Helena, isso começou a importar. Sofia ficou cada vez mais confortável ao redor dele. Ela começou a perguntar quando o Papai Nick voltaria, e um dia perguntou casualmente a Helena por que ele não morava com elas. A pergunta pegou Helena desprevenida. Ela ainda não havia descoberto como explicar a história complicada sem transformá-la em uma ferida. Ela respondeu, simplesmente, dizendo que às vezes os adultos levam tempo para descobrir a maneira certa de ser uma família. Sofia pareceu satisfeita com isso, mas Helena sabia que as perguntas voltariam. E quando voltassem, ela prometeu a si mesma que estaria pronta, com honestidade e sem amargura. Em uma tarde fria no final de novembro, Ricardo convidou Helena e Sofia para uma peça infantil na cidade. Helena concordou, embora seu estômago se revirasse com incerteza. Seria a primeira vez que eles apareceriam juntos em público, não apenas como duas pessoas que compartilhavam uma filha, mas como algo mais complexo, mais vulnerável. Ricardo reservou um camarote privado para evitar a tensão indesejada,
um gesto que Helena silenciosamente apreciou. Durante toda a apresentação, Sofia sentou-se entre eles, rindo alto, procurando as mãos de ambos. Helena observou a alegria de sua filha e percebeu que a família perfeita que ela uma vez sonhou não precisava se parecer com as de revistas. Podia parecer assim, fraturada, se consertando, real. Depois eles foram a uma cafeteria tranquila, do tipo com luzes quentes e cabines gastas, que suavizavam até as conversas mais difíceis. Sofia adormeceu na cabine ao lado de Helena, a cabeça no colo de sua mãe, agarrando uma coroa de papel do teatro. Ricardo sentou-se de frente para elas. Seu café esfriava. Por um longo tempo, nenhum dos dois falou. Então, com uma voz baixa e incerta, ele disse: "Eu tenho pensado no futuro dela, no seu, em como ser mais do que apenas um visitante." Helena se enrijeceu. Ela sabia que este momento chegaria. "Você está pedindo para morar aqui?" perguntou em voz baixa, seus dedos acariciando suavemente um fio de cabelo do rosto de Sofia. "Ainda não", respondeu Ricardo. "Mas eu comecei a procurar propriedades por perto, escritórios também. Eu quero tomar a decisão certa, mas também quero que você saiba que eu estou falando sério. Eu não vou embora desta vez." Helena olhou para ele. Seu rosto não implorava. Estava aberto. Ele não estava oferecendo uma solução perfeita. Estava simplesmente oferecendo presença. Ela pensou na versão dele de 5 anos atrás. Polido, orgulhoso, calculista. Este homem era diferente. Ele era mais suave nas bordas, não se preocupando mais em ser intocável. Ele havia perdido coisas, aprendido coisas, e de alguma forma se tornou alguém que podia sentar-se na frente dela e falar assim, sem culpa ou pressão. Ainda assim, uma parte dela se conteve. Ela lhe disse honestamente: "Eu não sei se eu posso perdoar tudo, Ricardo. Você me machucou de uma maneira que eu nunca pensei que me recuperaria." Ele assentiu lentamente, absorvendo o peso de suas palavras, inabalável. "Eu não espero perdão da noite para o dia, ou nunca, mas eu espero que você me permita te mostrar o que deveria ter sido desde o início, por você e por ela." Lá fora, a neve havia começado a cair em flocos suaves, roçando as janelas em um silêncio tranquilo. Helena olhou para Sofia, ainda dormindo, seu pequeno peito subindo e descendo no ritmo de sonhos nos quais Helena não podia entrar. Ela olhou para Ricardo e viu um futuro que não ousava imaginar há anos. Não perfeito, não fácil, mas talvez, apenas talvez, valesse a pena tentar. Então ela não disse nada. Apenas assentiu uma vez, um pequeno gesto que falou mais alto do que qualquer discurso. E naquela noite, enquanto carregavam sua filha juntos através da neve até o carro, algo dentro de Helena mudou. Nem todo perdão vem em palavras. Às vezes ele começa no simples ato de deixar alguém ficar. A primavera chegou como uma respiração há muito tempo contida, finalmente liberada. A cidade, antes envolta no cinza invernal, ganhou vida com cor. E com ela veio um novo senso de ritmo na vida de Helena, um que agora incluía Ricardo. Não aconteceu de uma vez, e não veio sem seus desafios. Houve momentos estranhos e erros silenciosos, como quando ele trouxe a Sofia um presente que era muito caro, ou quando ele tentou falar sobre os velhos tempos, e Helena teve que lembrá-lo de que a nostalgia não era cura. Mas ele ouviu. Ele se ajustou. Lentamente, a presença dele passou de convidado a familiar. Ele alugou uma pequena casa nos arredores da cidade, não muito perto para se sentir invasivo, mas perto o suficiente para fazer parte de seus dias. Ele não invadiu o mundo dela.
Ele esperou nas bordas, aprendendo a se encaixar na vida que Helena havia construído. Sofia prosperou. Seu mundo se expandiu com Ricardo nele. Eles compartilhavam os mesmos olhos curiosos e o mesmo queixo teimoso, e ficou mais óbvio a cada semana que ela via nele algo que Helena tentou suprimir por anos, um senso de pertencimento. Helena protegeu sua filha ferozmente, mas vê-los juntos construindo casinhas de pássaros no quintal, lendo histórias para dormir, rindo das mesmas piadas bobas, a suavizou de maneiras que ela não antecipou. Não se tratava mais apenas de perdoar o passado, tratava-se de reconhecer o futuro que se desenrolava na frente dela e entender que ela não tinha que enfrentá-lo sozinha. Helena era cautelosa consigo mesma. Seu coração, no entanto, uma vez quebrado, foi reconstruído cuidadosamente, tijolo por tijolo, e ela não estava disposta a arriscá-lo levianamente. Ricardo nunca a pressionou. Em vez disso, ele deixou suas ações falarem. Buscá-la na escola quando ela tinha que trabalhar até tarde, fazer sopa quando ela estava doente, ajudar sua mãe, que voltou a entrar na vida dela recentemente, com visitas ao médico e compras. Ele não tentou comprar seu amor ou exigi-lo. Ele simplesmente ficou. E isso, mais do que qualquer grande gesto, começou a transformar seu medo em confiança. Uma tarde, no início de maio, eles fizeram um pequeno piquenique no parque onde se encontraram pela primeira vez. Não foi nada elaborado, apenas sanduíches, limonada e algumas cobertas sob uma árvore em flor. Sofia correu perseguindo bolhas, enquanto Helena e Ricardo se sentavam lado a lado, sem se tocar, mais perto. Eles falaram sobre tudo e nada. Livros, a infância, o clima, o estranho conforto das rotinas tranquilas. Então, enquanto o sol se punha e pintava o céu de ouro, Ricardo tirou algo do bolso de seu casaco. Não era um anel. Era uma pequena caixa de madeira feita à mão, do tipo que se abria com um clique suave. Dentro havia um pingente, um simples coração de prata, com 3 estrelas esculpidas. Uma para Helena, uma para Sofia, uma para a vida que eles estavam construindo. Ele não pediu para ela se casar com ele. Não ofereceu uma proposta nem uma promessa. Em vez disso, ele disse: "Você não precisa me dar uma resposta. Eu só quero que você saiba que eu não vou a lugar nenhum. Quer terminemos juntos ou não, eu sempre estarei aqui por ela e por você, se você me permitir." E Helena olhou para o pingente, sua garganta apertada por uma emoção que ela não esperava. Não era grandioso, não era público, mas era sincero de uma forma que nenhuma outra coisa havia sido. Ela fechou a caixa lentamente e sussurrou: "Você já está aqui." Então ela estendeu a mão pela primeira vez em anos e pegou a dele. Foi o começo de algo novo, não um reboot do passado, mas o fundamento de algo que eles nunca se deram a chance de construir antes. Não construído sobre ilusões ou fantasias, mas sobre sobrevivência, esforço, amor e perdão. Meses depois, Sofia mostraria orgulhosamente a seus amigos o pingente de prata em volta do pescoço de sua mãe. Ela diria, sem compreender todo o peso de suas palavras, que significava que sua família havia encontrado o caminho de volta. E para Helena, isso foi suficiente. A história não precisava ser perfeita, apenas precisava ser deles. O final desta história parece merecido não porque envolve tudo em um laço perfeito, mas porque permite espaço para o crescimento, a cura e a verdade emocional real. Helena não perdoou facilmente e não deveria ter feito isso. Sua jornada nunca foi sobre voltar a cair em velhos padrões, mas sobre construir algo mais forte a partir das ruínas da traição.
Ricardo, por sua vez, não exigiu a redenção. Ele escolheu aparecer e conquistá-la através da paciência, da humildade e da presença genuína. O que mais se aprecia é que a história não se apressou para um casamento de conto de fadas ou declarações repentinas de amor. Em vez disso, honrou a lenta, às vezes dolorosa, reconstrução da confiança. A felicidade de Sofia não foi apenas um objetivo, tornou-se a ponte que reconectou duas pessoas que uma vez perderam tudo. E aquele momento no parque, quando Ricardo deu a Helena um símbolo de seu novo começo, em vez de um anel, foi muito mais significativo do que qualquer grande gesto romântico poderia ter sido. É uma história sobre segundas chances, mas apenas quando elas são merecidas. E nisso, oferece não apenas uma conclusão satisfatória, mas uma esperançosa, enraizada na realidade.